Olá, pessoal! Tá começando mais um bloco especial aqui do Social Media Day 2023. E a gente separou esse bloco para falar principalmente com vocês que atuam em agências de marketing e estão aqui acompanhando a gente. Mas antes, eu vou me apresentar. Eu sou a Érica, eu faço parte aqui do time de agências parceiras da RD Station. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado, tô com ele solto aqui. Tô com uma blusa bege e no meu ambiente de home office, que é um quarto com fundo branco. Bom, nesse bloco a gente vai falar sobre o papel das agências de marketing digital na construção de perfis efetivos nas redes sociais. E para tocar comigo esse papo, a gente trouxe dois super convidados que fazem parte aqui do nosso programa de agências parceiras da RD, que é a Rebeca Duarte, da Edtail, e o Marco Lopes, da Copify. Eu vou pedir para vocês se apresentarem aqui também, começando por você, Rebeca. Olá, obrigada. Prazer, gente. Eu sou a Rebeca. Eu sou partner e head de Digital Planning e Social Media da agência Edtail. Eu sou uma mulher branca, de cabelo liso e olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa marrom, um casaco preto. O meu ambiente aqui é o escritório da agência, então estou numa salinha envidraçada com um fundo branco aqui na parede atrás de mim. Atuo aqui na agência já há 7 anos. Trabalho com marketing digital aí quase 10 anos. E é sempre um prazer falar sobre social media com vocês. Espero que esse papo seja ótimo. Fala, gente. Prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Marco, tenho 22 anos, sou atualmente diretor de marketing aqui na Copify e CEO da nossa agência, que é a IMA Aceleradora. Eu sou um homem branco, estou aqui com uma camiseta roxa, padrão da Copify, e estou na nossa salinha de podcast aqui no nosso escritório. Eu estou no mercado de marketing digital há mais de 5 anos. Eu iniciei como gestor de tráfego lá em 2018 e de uns 2 anos para cá eu venho puxando bastante aí para esse lado de direção de marketing, estratégia, criação de conteúdo, e estou aí para agregar com vocês. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito massa. Obrigada, gente. Então, bora começar o nosso papo. E eu vou começar aqui com um tema polêmico, que é o seguinte: agências que só oferecem o trabalho de social media, mas estão querendo aumentar o seu ticket médio. Como fazer isso? Quais são as possibilidades? Eu queria saber a opinião de vocês e também queria que vocês contassem se isso aconteceu, como que foi o processo na realidade de cada um. E a gente pode começar ouvindo você, Rebeca. Beleza, vamos lá. Acho que isso é um grande desafio, assim, para todas as agências que atuam em social media. É uma área que cresce muito, mas muda muito, né, de uma forma rápida. E eu gosto sempre de pensar do ponto de partida de tudo que social media pode englobar, justamente porque é uma área super complexa, super ampla, né? Então a gente está falando de produção de conteúdo, a gente está falando de redação, a gente está falando de criativos, de configuração, de análise de KPIs, né? Tem a parte de posicionamento, enfim. Então, sempre pensar primeiro todo o escopo possível, né, que vai fazer sentido para um cliente que vai atuar nas redes sociais, e aí entender quais são os expertises, né, dos profissionais da agência que vão conseguir oferecer esses escopos. Então, a gente pode ter pessoas mais especializadas para produção de pauta, para a parte criativa, a gente pode ter um perfil mais analítico, a gente pode ter perfis complementares no sentido de realmente entender sobre um impulsionamento e como ele vai trazer também o orgânico, né, da rede social, vai potencializar isso. Então, quando a gente entende o todo e de alguma forma a gente já entende no que os nossos profissionais são fortes e no que a gente precisa ser também, as necessidades do nosso cliente, a gente consegue entender para que lado a gente vai crescer e como que a gente vai potencializar o ticket do nosso produto, enfim, do nosso serviço, do que a gente vai oferecer para o mercado. E aí eu vejo 2 caminhos, e já conectando, né, com a experiência que a gente foi tendo aqui na Edtail. Eu participei da construção da área lá no comecinho, e a gente teve esse momento de começar olhando para a social media em todo esse escopo, né? Então, em todas essas frentes, solucionar todas as dores do nosso cliente, e com o tempo começou a especializar, né? A gente começou a produtizar dentro da área e entender que a gente tinha pilares, que a gente tinha realmente possíveis produtos para serem envelopados dentro desse mundo, né, gigante aí de social media, e aí a gente foi estruturando os times, os conhecimentos e o produto para o mercado dessa forma. Então, a gente acabou
separando em 3 pilares. Então, hoje a gente atua com produção de conteúdo para rede social, que é realmente na social media, como se imagina a forma mais pura ali, o post, né, o story, enfim, mas também a parte de marketing influência, que é todo um mundo à parte também, e a parte de gestão de comunidade, né, que cresceu muito e segue crescendo e é super rica, é super importante. Então, eu acho que esse caminho ele faz muito sentido e é legal avaliar, claro, dentro das necessidades dos clientes, né, de cada um, se essa organização é uma forma de aprofundar o serviço, trazer um pouco mais de segurança, né, de especializar o time dentro de cada frente, cada pilar, e também acabar aumentando o ticket médio, né, porque você pode fazer uma venda dos 3 pilares, você pode fazer uma venda um pouco mais personalizada e aprofundada em um deles, enfim. Então, é um caminho que faz bastante sentido e foi uma construção natural para a gente, assim, e eu recomendo bastante olhar esse viés. Então, acho que a primeira dica nesse sentido é fazer essa ir do macro e depois para o micro, assim. Legal, show de bola. Eu concordo bastante contigo, Rebeca. Realmente, o mundo do social media é um mundo gigante, né? Onde a gente tem muita coisa lá dentro, a gente pode prestar muito serviço diferente, engloba muitos profissionais diferentes. Então, a gente tem. Eu caracterizaria em duas formas de escala. Né? A primeira delas é essa forma que tu falou, onde a gente cria mais produtos, a gente cria mais serviços, a gente melhora o nosso time, e isso sempre é necessário, na verdade. Mas eu acredito muito num outro formato também, que é a gente, por mais que tenha um serviço só, e talvez isso seja a galera que vai tá começando, não tem ainda um time junto, talvez é uma urgência, tem uma pessoa ali. Talvez o que faça mais sentido de início é, ao invés de criar mais produtos, é definir um ICP. Né? Tu define um perfil ideal de cliente e tu tendo esse perfil ideal, tu consegue montar uma operação comercial assertiva, sabe? Tu consegue trabalhar inbound, tu consegue trabalhar outbound, então tu consegue fazer uma captação de leads, tu consegue trabalhar esses leads para converter eles. Por que definir esse ICP, né? A gente defende muito isso. Porque quando tu atende todo mundo, é muito mais difícil de tu vender algo. Agora, quando tu tem uma lista específica de, ó, eu sou especializado, vou dar um exemplo aqui, né? Eu sou especializado em atender imobiliárias. Cara, tu vai te tornar expert em vender para imobiliárias. O que eles querem ouvir, o que eles procuram num contrato de criação de conteúdo, sabe? Então, eu acho que a gente ter um ICP bem definido, um perfil ideal de cliente, para a gente vender o nosso serviço nos ajuda muito nessa escala, porque a gente consegue cobrar mais caro, porque a gente se torna especialista naquele tipo de cliente, né? Naquele tipo de entrega, de serviço. Então é isso que a gente tem aplicado por aqui. A agência da Copify, ela começou há pouco tempo, a gente não tá nem há um ano no mercado, a gente está há 8 meses oficialmente como agência, né? E a gente já começou nesse modelo, assim, de ter um perfil ideal de cliente, e hoje o nosso ticket está bem acima da média do mercado. E eu acredito que boa parte disso é por nós nos posicionarmos como especialista em alguns nichos, sabe? E não tentar abraçar como um todo, assim. Eu acho que é um caminho que talvez aí vai da sua avaliação o que faz mais sentido, né? Se você está num momento de treinar a equipe, de vender mais serviços, que é ótimo também, a gente também faz isso aqui, ou você está no momento de definir, peraí, mas para que lado eu vou, né? Qual é meu perfil ideal? No que eu vou focar para eu poder cobrar mais por isso? Legal, gente. Puxando, inclusive, nessa parte aí sobre especializar e sobre entregar valor para as marcas, né? E realmente construir um perfil efetivo ali nas redes sociais. A gente sabe que os resultados eles podem demorar a vir um pouquinho, né? É uma coisa mais a longo prazo. Queria saber quais os indicadores de sucesso que vocês estão sempre de olho e tratam com muito carinho aí no dia a dia da agência de vocês. E agora a gente pode começar ouvindo você, Marco. Show, beleza. Eu acredito que assim, é um dos maiores desafios que a gente vê no dia a dia, né, trabalhando especificamente com perfis de marca e não com perfis de experts, né, de pessoas individuais, o que é muito mais fácil, de certa forma, dependendo do ponto de vista, é a gente manter uma conexão
né, uma comunicação que conecte com o público, que tenha uma conexão plena ali. Porque quando a gente tem um perfil de uma pessoa conectando com pessoas, é muito mais tranquilo. Agora, quando a gente tem um perfil de uma marca que não aparece necessariamente a cara de alguém ali no dia a dia, é muito mais difícil a gente manter essa conexão. Então a gente tem esse desafio. E esse desafio, ele nos leva muito naquele pensamento, né? Pô, vou postar por postar. E eu acho que isso é o que mata muito assim as agências, sabe? Então acho que o desafio é a gente fugir dessa ideia de postar por mais que seja para uma marca, cara, o post tem que ser bem pensado, tem que ter um estudo por trás, tu tem que entrar dentro da marca do cliente, sabe? E quais as métricas que a gente vai analisar para ver se isso está indo bem ou não, já que, né, não conecta tanto igual um post onde aparece o rosto de alguém. A gente trabalha aqui na Copify com métricas. A gente definiu ao longo dos anos aí, né, todo o histórico que o Lucas tem gerenciando perfis, que é o nosso CEO aqui da Copify. A gente definiu algumas métricas saudáveis de uma postagem, de um perfil, para a gente garantir se ele está sendo um perfil saudável ou não, se ele está crescendo ou não. Então, até citando um exemplo aqui, né, que a gente tem como base. 1% da base de seguidores que o perfil tem que curtir as postagens. Se a quantidade de curtidas está abaixo de 1% da base de seguidores que esse perfil tem, a gente considera que esse perfil ele não está saudável, ele não está crescendo, ele não está engajando da forma que deveria. Então a gente começa a trabalhar em torno disso. Então a gente trabalha bem em cima dessas métricas como indicadores se um perfil está indo bem ou não. E agora eu vou jogar para a Rebeca aí, que eu estou ansioso para ouvir. Perfeito. Nossa, concordo muito, assim, acho que começando por o postar por postar, né, a necessidade de repente estar em todas as redes, de fazer uma frequência de postagem super alta, isso é algo que a gente conversa muito, assim, com todos os clientes, e realmente tem que fazer sentido para o público. Eu vou falar uma coisa que parece muito óbvia, mas que se esquece no dia a dia, que é o conteúdo ele não é para marca, ele não é para agência, ele é para quem está seguindo e para quem a gente quer que siga, né? Então, realmente considerar isso antes de definir o cronograma, de definir a postagem, faz todo sentido, assim. E aí, eu queria falar um pouco mais das métricas, complementando. A gente tenta trabalhar sempre em funil, né? A gente geralmente traz a ideia de funil e de jornada quando a gente está pensando só em venda, só no e-commerce, só na captação de lead. E a gente consegue visualizar uma jornada para um público que está nas redes sociais também, e que a gente quer atrair ele, conectar ele com a marca de uma forma e trazer ele como um usuário recorrente, que é um seguidor, né? Então, pensando numa lógica de topo de funil para o fundo, a gente vai falar de alcance, a gente vai olhar para visitas, né, volume de visitas ao perfil, a gente vai olhar para o engajamento, tanto volume absoluto quanto taxa, e aí a gente vai entender novos seguidores, perda de seguidores e o ganho que a gente tem dentro daquele período que a gente está analisando. E aí, aqui já seria, digamos, o fundo do nosso funil, quando a gente está falando realmente da rede social, de converter de alguma forma, mas a gente consegue também olhar paralelamente, se eu tenho um negócio onde eu consigo fazer uma conversão online, para o clique, né? Como que essa rede social está gerando clique para dentro do meu site, seja ele um e-commerce, seja uma plataforma onde eu vou gerar um lead, enfim, e analisar isso fazendo traqueamento de link, enfim. Então, a gente vai construindo essa lógica, né, do macro para o micro, assim como eu comentei no primeiro ponto ali, mas com as métricas, né? E aí, para fechar, assim, eu acho que o mais importante do que acompanhar a métrica, a gente acompanha diariamente, a gente faz análises mensais, enfim, mas é a conexão entre elas, e eu acho que é onde, de modo geral, a gente precisa se aprofundar no mercado como um todo, assim, de realmente estabelecer conexão entre os indicadores e entender se a gente faz um teste aqui, qual é o indicador que mexe e qual outro mexe junto, né? Então a gente não vai ter resposta, a gente não tem fórmulas, né? Infelizmente, os algoritmos ainda, né, têm hipóteses, mas têm mistérios. Então a gente precisa experimentar, a gente precisa analisar, entender o que pode ter interferido, influenciado e propor um teste para a gente tentar validar isso. Então a gente trabalha muito com carinho em cima disso, sabe? Dessa análise, essa conexão entre as métricas. E aí a gente vai entendendo esses padrões, né? Como o Marco falou, então, qual que é a taxa saudável, né? Então, eu tenho ali uma visão geral do mercado, uma visão geral dos meus clientes, mas a gente começa a entender dentro de cada marca como que o público se comporta, se é um público mais engajado, tem segmentos mais fáceis, mais difíceis, né, de engajar. Então, tudo isso vai construindo esse aprendizado.
Então, o meu recado é muito de relacionar essas métricas e enxergar como uma jornada mesmo. Legal, obrigada, gente. Agora a gente já está caminhando aqui para o nosso fechamento. E eu queria saber qual o maior desafio vocês enfrentaram ou ainda enfrentam com relação à construção e gerenciamento de um perfil de marca nas redes sociais, né? E também como vocês fizeram para superar. Compartilhem aqui com a gente um exemplo rápido aqui. Podemos começar com você, Rebeca. Tá, perfeito. Eu pensei, tem muitos desafios, assim, né? Enquanto você está falando, tem várias coisas que passam, mas acho que um mais emblemático, eu acho que a gestão de crise nas redes sociais é algo que sempre gera insegurança e gera aquele momento de tensão, assim. Então, e a gestão de crise ela pode acontecer por vários fatores, né? Tem coisas que são evitáveis, tem coisas que não são. Então, a gente, né, já teve casos de um produto tem um problema, né? O público comprou um produto e ele teve algum problema técnico, alguma coisa nesse sentido, e isso é um lote inteiro, e aí a gente vê isso refletir direto na rede social. Então, as pessoas vão repercutir lá, porque é o canal de visibilidade, as pessoas não vão primeiro ligar para a marca, elas vão para a rede social. Então, estar preparado para isso, assim, né? Pode ter outros tipos de casos de uma experiência negativa numa loja, e a pessoa vai na rede social contar que ela teve essa experiência, com a entrega do produto, enfim, tudo isso a gente já passou, a gente já viu. E aí, como superar, eu acho que primeiro é como se preparar, né? Então, como que a gente prevê algumas coisas o máximo possível. Então, estudar casos que a gente já teve internamente e não só no sentido de resolver quando acontece uma crise, mas de montar um dossiê do que foi essa crise, o que causou, o que a gente fez, deu certo, não deu, para realmente entender um processo para isso, uma metodologia para trabalhar essa crise. E se não tem tantos casos, tantas experiências, está começando, olhar para casos externos. Acontece muito por aí, sempre repercute, então a gente consegue estudar isso mais a fundo. Mas para se preparar com o cliente, né? FAQ, né? A FAQ não só do que as pessoas estão falando, mas a FAQ que prevê um problema, né? Então, se a gente tiver um problema com um produto, uma experiência muito negativa, como que a gente já fica alinhado de que a gente vai se posicionar, quem que a gente vai acionar, né? O tempo aqui faz muito, muito sentido. Quanto mais rápido, melhor. Então, isso é super importante. E quando a crise acontece, a gente, né, estar o mais preparado possível, claro, mas organização, objetividade, né? Então, fazer fóruns rápidos, acho que agilidade, cautela equilibradas são perfeitas. Então, a gente ser objetivo para fazer a conversa, para tomar a decisão, revisar várias vezes, né? Se a gente vai posicionar, como que vai ser essa mensagem, como que a marca vai contar a sua visão sobre aquele caso, enfim, para essa crise ser contida e cada vez mais monitorar, né? Acho que isso é essencial. Então, eu digo que na parte de monitoramento e interações, às vezes, se a gente responde uma pequena dúvida, uma pequena reclamação, ela pode não virar uma crise, né? Então, estar monitorando isso faz todo sentido e é muito importante, assim. Show. Concordo bastante, Rebeca. Realmente essa parte ali do ser mais direto, eu acho que é muito importante, né? Às vezes a gente está pensando muito em escalar a agência, né? Em padronizar, e a gente acaba criando um cenário onde a informação que chega do cliente que estou precisando de ajuda aqui, para chegar na pessoa que realmente vai trazer essa ajuda, às vezes demora muito. Então, seguida a gente pula essa estrutura aqui, peraí, preciso resolver isso aqui, vem cá, antes de botar em sistema, antes de cadastro, para agilizar de uma forma mais rápida, né? Mas eu acredito que um desafio que tem enfrentado aqui na Copify, e a gente tem trabalhado para resolver isso, assim, principalmente em perfis de marcas, em relação àquilo que eu tinha falado, né? Das postagens gerarem conexões, mas não só isso, a postagem ela precisa também gerar um resultado, né? Principalmente numa marca, para ter um gerenciamento efetivo na rede social, a gente precisa medir o quanto isso está nos gerando em vendas, né? Ou, enfim, em leads, em cadastros, ou no objetivo final da marca. E de que forma que a gente faz isso? É um desafio hoje, porque a ferramenta que a gente tem, a rede social, ela é um pouco limitada em relação a traqueamento, a UTMs, a dados, né? Mas a gente consegue trabalhar com algumas soluções que a gente tem no mercado. Então, por exemplo, hoje aqui a gente pegou uma ferramenta de automação, né, que a galera aí com certeza conhece, que é o ManyChat, parceiro aí do Instagram, do Facebook,
onde a gente consegue traquear por postagem que a gente faz o que aquilo está gerando de vendas, o que aquilo está gerando de leads, né, através de um funil ali de traqueamento. Então, com esse funil, a gente não só consegue fazer esse traqueamento, que muitas vezes é difícil para uma marca, mas a gente consegue também gerar um pouco mais de conexão, mandando os usuários que estão ali no feed ou no Stories lá para a DM da marca, né? Onde deixa esse ar de ter uma pessoa respondendo, por mais que a gente sabe que no fundo não é uma automação, mas o usuário que está na outra ponta não tem tanto essa percepção, então acho que isso ajuda bastante, né? Obrigada, gente. Muito obrigada pelas respostas. Foi um momento muito rico aqui. Queria convidar vocês a se despedirem rapidinho aqui, que eu tenho mais um recadinho. Perfeito. Obrigada, Érica. Obrigada, Marco, pelo papo. Pessoal que está nos assistindo, foi um prazer. Obrigada, RD, pelo convite. Espero que a gente tenha aí conseguido, né, sanar algumas dúvidas e inspirar vocês também a pensarem como se aprofundar e como crescer aí dentro de social media. Valeu. Gente, foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, RD, pelo convite. A galera que está nos ouvindo aí também. Muito bom, muito legal isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos aí à disposição. E é isso, bora para cima, escalar essas agências aí e crescer no mercado, que tem muito espaço. Obrigada, gente, novamente pela participação de vocês. E meu último recado aqui é para o pessoal de agência que está acompanhando a gente, que é o seguinte: a gente preparou uma aula gratuita para compartilhar com vocês como ampliar suas ofertas de serviços e conquistar os clientes mais rentáveis do mercado. Então, a nossa missão aqui é apoiar as agências a crescerem mesmo, e eu tenho certeza que essa aula pode ajudar muito. Então, para acessar é só clicar no link aqui que está no chat ou acessar o QR Code que está na tela. Aproveitem muito aí, muito obrigada. E agora a gente vai voltar com o pessoal nos estúdios da RD para dar sequência ao evento. Obrigada, gente.